Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Primeira coisa em relação ao que eu acho, tá? Por que o Corinthians empatou? Primeiro que a gente não tem elenco. E na minha opinião, talvez seria pior. Mas eu acho, talvez você nem ia fazer essa crítica ao Dorival, mas eu vou fazer. Eu acho que o Corinthians tinha que ter poupado hoje alguns titulares, tá? Essa é a minha opinião. A Sul-Americana, o Corinthians está numa situação difícil. O Corinthians já se perdeu na Sul-Americana há muito tempo. E tem uma coisa que o próprio Dorival diagnosticou, que é um time, né? O time do Corinthians é um time cansado. Esse time se arrasta em campo. E para mim, o Dorival comete um grande pecado. Qual é? O Dorival escalar o Bidon jogando aberto. Aí não dá, velho. Aí o Dorival vai aprender que o Bidon jogando aberto, ele não joga nada. Ele não joga nada. O Bidon, ele não é craque. O Bidon não é craque. Muita gente aí, você que está me assistindo, você se empolgou com o Bidon, tá? Você se empolgou com o Bidon. Mas ele, o Lancheirinha, ele não é craque. Ele faz um jogo bom, a gente elogia. Contra o Vasco, por exemplo, eu falei que ele foi um dos melhores em campo. Vocês lembram contra o Vasco? Mas, cara, você não pode fazer 2 linhas de 4 e colocar o Bidon na esquerda. Então, que tivesse repetido a escalação contra o Inter, colocasse o Romero aberto na esquerda, o Carrillo na direita, né? E aí você repete ali aquela linha de 4, lá na frente o Memphis e o Yuri, porque o Romero vai entrar para marcar o lateral. Ah, mas o Romero estava morto, a gente fez os exames aí é outra história, entendeu? Para mim, o Dorival erra na escalação, não é no esquema tático, tá, gente? O esquema tático, repito, criticar o esquema tático, o time está até encaixado já. Criticar o esquema tático é falta de sabedoria, de inteligência, de conhecer futebol, porque esse esquema tático bateu o Novo Horizontino com o time reserva e goleou o Internacional, que é um time até então favorito ao título do Campeonato Brasileiro. O problema não foi o esquema tático, só que o esquema foi o mesmo, mas as peças foram outras. Por exemplo, na esquerda jogou o Romero. Cara, o Romero, quando ele joga aberto na esquerda para marcar lateral e o Corinthians tem 2 atacantes na frente, ele vai bem, velho. Ele faz essa função. O Bidon não faz. O Bidon jogando aberto é inútil, velho. E o Dorival jogou com o Bidon aberto na direita contra o Novo Horizontino. E hoje ele meteu o Bidon aberto na esquerda, na segunda linha na segunda linha de 4. Para mim, o grande erro do Dorival ainda foi na substituição. Mas muita gente acha que ele errou na substituição, mas ele errou na escalação. Ele errou na escalação, porque o Bidon aberto na esquerda é falta de conhecimento do atleta e do elenco. Entendeu? Ele deveria se comunicar melhor com quem conhece o elenco. E aí, o Bidon já jogou aqui? Falar com... Cara, o Bidon ali aberto na esquerda, ele não tem profundidade nenhuma, e o Bidon não sabe marcar, tá? Essa que é a verdade. E o Michael, para mim, fez um grande primeiro tempo. Só que depois, o Michael é um cara que tem que ir adquirindo um ritmo de jogo, só que depois tem que tirar. Porque ele não tá aguentando. Ele não aguenta também. Na verdade, gente, na verdade, o time do Corinthians é limitado. Ele poupou contra o Novo Horizontino, cara, e ganhamos do Inter. O Carrillo chegou inteiro, o Memphis chegou inteiro. A gente tinha um time fisicamente mais inteiro contra o Inter. Aí para mim, hoje, ele ia entrar com o time reserva. Sério, eu entraria com o time reserva. Eu entraria com Michael, Charles, Hector, Thales. Eu entraria com esse time. Um time muito parecido com o que jogou contra o Novo Horizontino. Porque eles vão correr mais, eles vão entregar mais desde o início, e depois você vai colocando pontualmente um jogador ou outro. Para mim, ele erra nessa avaliação. Porque agora, esse time morreu hoje, e como que vai estar sábado? Viagem longa, Mirassol, como é que vai estar sábado para esse jogo? Né? Eu falei isso ontem, né? A Jéssica tá lembrada.
Eu falei isso ontem. No segundo tempo, o time estava morto fisicamente. Estava morto. E aí ele faz as substituições. O Corinthians termina o jogo, né, jogando num 3-2-5. Não tinha o que fazer mais. O treinador não tinha o que fazer. Mas aí ele comete, para mim, um erro. O Coronado na ponta. Aí não dá, né, velho? Você faz as substituições, né? Você tira o Carrídio, põe o Coronado, né? Você tirou o Martínez, pôs o Charles. Enfim, cara, joga o Coronado para dentro e põe o Charles na direita. A gente chegou a uma conclusão outro dia aqui que o Charles pode ser o substituto do Léo Maná, tá? O substituto do Léo Maná na lateral direita. Então você põe o Charles na direita e põe o Coronado por dentro. E deixa ele mais perto da área. E eu não tiraria o Yuri, tá? Eu não tiraria o Yuri Alberto. Para mim foi um outro erro do Dorival. Eu não tiraria o Yuri. O Yuri é o cara que mais aguenta. Para o final de jogo, para correr, eu não tiraria o Yuri Alberto, tá? Eu não tiraria. Então, para mim, é um erro também. É um erro também você tirar o Yuri Alberto. E coloca o Coronado lá na ponta direita, que também não resolve nada. O Dorival acertou e muito quando ele escala o time reserva contra o Novo Horizontino e deixa o time inteiraço para um jogaço contra o Inter, e um time inteiraço, a gente viu o que aconteceu. Só que ele erra hoje, 2 dias depois praticamente, coloca os titulares cansados. Ele viu, Dorival, você estava no camarote e você viu contra o Flamengo que esse time fisicamente está morto. Hoje era time reserva. Minha opinião, posso estar errado, tá? Posso estar errado. E no segundo tempo, eu acho que na substituição, ele só errou em colocar o Coronado aberto. Mas jogar para cima e tentar o gol, ele fez. O time foi para cima. Só que Angileri tá morto. Thales é fraco. Romero é outro morto. Héctor, qualidade extremamente duvidosa. Ficou até livre lá, teve uma chance. Entendeu? Memphis, cansado, não é o mesmo. Mas esse você tem que deixar, é muito bom. Aí errou na questão do Yuri. Então, ele erra para mim. Ele erra em tirar o Yuri e colocar o Coronado na direita. O Coronado tinha que estar próximo da área. Então, esses foram os erros do Dorival para mim. Quais são os erros do Dorival hoje? Porque eu fiz vídeo aí de 7 acertos do Dorival no jogo contra o Inter, tá? E agora eu tô pontuando os erros do Dorival hoje. Quais são os erros? Escalou o time titular. Vamos lá. Para mim, tinha que escalar o reserva. Segundo erro, o bidon aberto na ponta. Isso não vai dar certo, Dorival. Tira essa ideia da cabeça. O bidon aberto, ele não é bom, ele não é nem muito bom por dentro. O aberto, esquece. Terceiro erro do Dorival. Quando coloca o Coronado, coloca ele para jogar na ponta aberta na direita. Não vai resolver. Pô, Dorival, você sabe que o cara não tem intensidade. Não adianta pôr ele lá aberto lá para marcar lateral. Tinha uma hora que ele estava ajudando a fazer a linha de 5 do lado do Maná. Aí não dá, velho. Aí não dá, desculpa, mas aí não dá. Aí, para mim, é erro gravíssimo, Dorival. Você colocar o Coronado para jogar lá, quase fazendo linha de 5 com o Maná voltando tanto para encostar no Maná, é um erro muito grande. E tirar o Yuri, que é o cara, né, da saúde física. Aliás, sobre Roger Guedes, é o seguinte, né? Quem viu o Blend aí, o Hernan soltou uma informação, né? Que o Corinthians deve para o Roger Guedes, né, velho? E o Guedes processou o Corinthians, tá? O cara, assim, o Guedes é um cara, é que quando tá aí, né? Torcedor bajula, idolatra. Às vezes o cara ama mais o cara do que a própria esposa, né? Aí quando o Guedes estava aí, aquela idolatria. O cara abandona o clube com a anuência, né, do fraco, ridículo presidente da época. No meio de uma semifinal de Copa do Brasil, que o Dorival talvez nem teria esse título pelo São Paulo. A gente ganhou o jogo de ida. E ainda processa o clube.
Você vê, meu irmão? Os caras gostam de nada. Entendeu? Os caras gostam de dinheiro, meu irmão. Tem essa. Tem identificação. Tem identificação de nada. De nada. Ele não tem identificação com nada. Quando o Roger Guedes acabar a carreira dele, ele não tem identificação com nada. Ele tem identificação com isso daqui. E é direito dele. É direito dele. Agora, o cara abandona o Corinthians, processa o Corinthians e o Corinthians quer comprar o cara.